Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com muitas informações para vocês, em parceria com o canal do meu amigo Antenados na Jogada, o David Sharp. Ele que entrevistou o Marcos Braz e tem algumas informações novas, algumas coisas interessantes. O Marcos Braz detonou aí, cara. Ele defendeu o Dorival Júnior e falou sobre o Jorge Jesus, mostrou que aquele ano de 2019, claro, de muitos títulos, mas que o Jorge Jesus teve alguns aspectos a favor dele que o Dorival não tem. Deu aquela defendida no Dorival Júnior, falou que a decisão também de colocar o time misto, ou poupar o time contra o Palmeiras, foi do Dorival, mas respaldado, tá? Então vocês vão acompanhar tudo aqui, fora que ele também fala da questão da contratação galáctica. Ele deixa claro que ele acredita sim numa contratação galáctica para o Mundial, caso o Flamengo, o time que passe, no caso, ou o Flamengo ou o Atlético passe para o Mundial, mas ele falando que o Flamengo vai atrás aí de uma contratação mais forte, mais pesada para o Mundial. Então são muitas informações interessantes e esse vídeo aqui é mais um oferecimento da Outsider Plus e você pode viajar com a Outsider para Guayaquil, garantir aí a presença na final da Copa Libertadores da América, acompanhar o Mengão aí com o desconto Paparazzo Rubro-Negro na Outsider, o link aqui no chat fixado e no comentário fixado, junto também com a Fast Air, a melhor empresa de instalação e manutenção de ar-condicionado no Rio de Janeiro, que você pode também pedir o desconto do Paparazzo aí, entre em contato com eles, o link aí no chat fixado e no comentário fixado. Eu já vou chamar aqui a entrevista do Marcos Braz, pedir que você se inscreva lá no canal Antenados na Jogada, do meu amigo David Sharp. É muito importante ajudar lá o canal. Eu vou chamar já a entrevista, mas eu queria falar aqui sobre uma situação que o Mauro César falou também no canal dele, até agradecer o crédito lá ao Mauro César, sobre a questão do estádio do Flamengo, que está caminhando, que o Landim faz de tudo para agilizar o processo. Mas a questão toda está acontecendo por causa da notícia até trazida pelo Rodrigo Matos no UOL, com relação à questão do Maracanã, que agora, o novo edital, ele diz que qualquer clube que quiser alugar, no caso Vasco, Botafogo, vai pagar um preço fixo ali do aluguel, igual ao que o Flamengo e o Fluminense pagam, sendo que quem manteve o Maracanã na pandemia, quem faz tudo pelo Maracanã é Flamengo e Fluminense. Aí os outros podem alugar. Então, o Mauro tá certo. É mais fácil o Flamengo ser inquilino, é mais fácil o Flamengo só alugar o Maracanã, não gastar dinheiro com o Maracanã, deixa o governo, deixa o pessoal gastar. O Flamengo não tem que gastar nada no Maracanã, a verdade é essa. O Flamengo tem que fazer o seu estádio e já está correndo atrás disso. Obrigado, governo do estado, por agilizar esse processo para o Flamengo construir o seu próprio estádio. Essa é a realidade. E eu queria também falar aqui que toda essa mudança no departamento médico do Flamengo, fisiologista novo, tudo que aconteceu no departamento médico do Mengão, 3 meses completados agora sem nenhuma lesão, sem nada de lesão muscular, 3 meses. Tudo isso foi pedido pelo Dr. Márcio Tanuri, tá? Foi ele quem viu que precisava mudar. Todas essas decisões foram tomadas pelo departamento médico, pelo chefe do departamento médico, o Márcio Tanuri. Ele que foi alvo de tantas críticas recentemente, foi ele quem comandou toda essa mudança no departamento médico. Então, palmas aí para o Márcio Tanuri. 3 meses sem nenhum problema no departamento médico. A última vez, se não me engano, lá em junho ou julho, julho, agosto, setembro, em junho com o Davi Luiz, um problema muscular. Desde lá você não tem nada, doutor, no departamento médico. É um momento fantástico, quando é o que eu falo. O Léo Pereira, por exemplo, que vinha muito mal, era criticado. Agora que está na melhor fase, é o melhor zagueiro em atividade no Brasil nesse momento, sem sombra de dúvida. Não estou brincando, não, o melhor zagueiro. Tem que ser elogiado. O departamento médico do Flamengo hoje, nesse momento, com as alterações que você pediu, é um dos melhores departamentos médicos de clubes do Brasil. Vê aí o tempo que os outros clubes têm aí sem ter lesão.
é muito maior, né? O Flamengo é muito maior do que os outros clubes nesse quesito aí de tempo sem lesão, né? Então agora eu vou chamar aqui a entrevista do Marcos Braz lá no Antenados na Jogada, lembrar você de se inscrever lá também, né? Acompanhar na íntegra no canal do David Sharp, mas lembrando que o Marcos Braz também vai falar sobre a questão da negociação, da renovação do João Gomes, que ele tinha falado aqui, inclusive o David várias vezes deu crédito pra gente, ele tinha falado aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro que renovaria com o João Gomes e ia aumentar o tempo de contrato. Aumentou até 2027, aumentou em 5 vezes o valor do salário do João Gomes, mas, né, ele deu uma alfinetada dizendo que informações que saíram sobre o Flamengo fazer uma proposta inferior a 150 mil eram mentirosas, informações mentirosas. Inclusive, a gente teve o João Gomes falando, meu Deus, que loucura, né? Ele postando lá no Twitter, e ninguém sabia se ele estava reclamando do Flamengo ou se ele estava reclamando das informações. Vamos acompanhar aqui agora, então, esses trechos da entrevista do Marcos Braz e você depois acompanha na íntegra lá no canal Antenados na Jogada. O caso, até o Mauro César cita isso em 2019 com o Abel Braga, quando ele queria entrar com um time misto lá contra o Fortaleza, e vocês quiseram que ele entrasse com o time principal. Não teve isso também? Sim, mas olha assim, a gente tem que saber o período e a fotografia do momento. Vamos por parte. Quando se tomou a decisão de ir com este time para o jogo contra o Palmeiras, eu gostaria de lembrar que a gente teve um jogo contra o Atlético Paranaense num campo sintético em que os jogadores têm extrema dificuldade de jogar, saem com muito mais dor, têm uma chance muito maior de lesão naquela semana. E, infelizmente, a gente, na sequência, iria jogar também contra o Palmeiras, que é campo sintético, que é um campo problemático. Tanto é problemático, David, que só tem isso aqui no Brasil. O Flamengo fez um jogo contra o Atlético Paranaense, iria fazer contra o Palmeiras e logo depois tinha um jogo contra o São Paulo de semifinal de Copa do Brasil fora. Então se tomou a decisão de não repetir os jogadores que iriam fazer pelo menos na grande maioria, que não iriam se fazer esse jogo da sequência do Atlético Paranaense. Tomou-se a decisão. Eu acho que a gente não pode ser engenheiro de obra pronta. O Flamengo saiu na frente, tinha tudo para permanecer com o resultado, tomou o gol, empatou. Eu acho que você também penalizar ou querer analisar coisas somente naquele momento, a gente tinha que se tomar uma decisão, foi essa decisão que foi tomada e o Dorival teve o amplo apoio da decisão que ele quisesse tomar. Mas aí a história que até o Jorge Jesus falava, que as Copas não tem o mesmo peso do campeonato, né? O campeonato é muito mais importante, não sei o quê. E aí o Flamengo claramente priorizou as Copas, porque vinha contra o Atlético Paranaense e depois contra o São Paulo. Esses dois jogos entre o Palmeiras. Eu queria lembrar a todos vocês, eu não posso perder a tua audiência aqui, as pessoas aqui. O Jorge Jesus, quando chegou no Brasil, estava no meio da Copa América, estava no começo da Copa América. O Flamengo ficou sem jogar 35 dias. Ele teve oportunidade de fazer uma intertemporada enorme. Isso. Logo depois, o Jorge Jesus caiu na Copa do Brasil, nas oitavas da Copa do Brasil. Logo que ele assumiu. O Flamengo empatou com o Atlético Paranaense, foi jogar no Rio de Janeiro, empatou, perdemos no pênalti. Isso aí. E aí, ele, além de ter a intertemporada por completo no meio do ano, ele ainda teve as semanas cheias. Então, assim, isso aí não muda o ano histórico que a gente teve, mas não trazer isso à tona para que seja analisado para terceiro. E o Flamengo está nessas 3 competições. O Flamengo está em pé na Copa do Brasil, está em pé na Libertadores da América, e poderia aí estar numa situação mais confortável do Campeonato Brasileiro, não está. Mas eu acho que você chegar e
falar que é um erro botar um time misto. Porque a imprensa, de uma forma geral, considerou Sim, erro. sim. Eu acompanho, Davi, eu acompanho e respeito. Só que é muito fácil estar ali do lado de fora. Não, do lado de... Não que não seja fácil. Não, fácil falar. Não é que seja fácil o trabalho de quem analisa. Não estou falando isso. isso. Mas é fácil, mas fácil ali, falar do que, ali tá a lá gente dentro, tem que tomar decisões ali. É isso ou não é? Tem que tomar decisão, tem que ser firme. E às vezes a gente toma uma decisão que o resultado não é o que nos coloca numa situação confortável nessa decisão. Agora o Dorival tem o livre-arbítrio aí. Nessa decisão, a decisão dele foi tomada. É dele. Sim, ele às vezes ouve a gente, às vezes não ouve, depende. Ali a gente tinha uma decisão científica. Científica em relação a... Né? Porque a gente estava com medo de ter um problema com os jogadores e qualquer lesão dos jogadores naquele momento nos tirava de jogos importantíssimos na sequência do mata-mata também, inclusive na semifinal da Libertadores da América. E agora o foco, de fato, é a final. Chegar o time todo 100% para as finais. Não só para a final da Libertadores, como também na Copa do Brasil. Sim, e na reta final do Campeonato Brasileiro. É isso. Vamos ver o que o lado de cima está aguardando. Uma coisa que a gente nem estava na pauta, mas porque eu assisti, aliás, viralizou aí. Recebi em 300 grupos. Que você disse no programa do Benja, prometeu uma bomba que eles perguntou... Não prometi, deixa eu deixar. É até bom, ainda bem que eu estou aqui para poder esclarecer isso. O início pro Mundial. O que eu falei? Estão falando do Cristiano Ronaldo, Marcos Braz. Não, Cristiano eu não falei você nada. não, mas muita gente já está mas aí vão... Bota aí na minha conta. Deixa eu te falar. O que eu disse, o que eu levantei no programa é o seguinte. Todos os campeonatos mundiais, a maioria deles são em dezembro. Só o último no ano passado, em função da pandemia, ele foi depois do ano. Foi em fevereiro. A janela estava aberta. Então, foi em 22 então o Palmeiras poderia ou não contratar daquele período. O que eu disse no Beijo é que tanto o Flamengo como o Atlético Paranaense, qualquer um dos dois que ganharem a competição da Libertadores, terão a oportunidade de fazer uma contratação mais pesada no Campeonato Mundial, porque estaremos com a janela aberta. Isso. Foi só isso que eu falei. E mas aí, ele não tirou de você que vai ter uma contratação que a torcida pode pode esperar? Que o nosso interesse é contratar aí para o clube 3, 4 jogadores, mas que a gente gostaria, esta palavra, gostaria que fosse um jogador de nível mundial. Que fosse fazer um abalo sísmico no mundo do futebol. Eu não usei abalo sísmico, não falei nada. Não é uma expressão só mas que tá aí, todo mundo cogitando isso aí. Mas aí o céu é o limite também. Foi isso que aconteceu, foi isso que eu falei, que é diferente este Mundial, seja para o Flamengo ou para o Atlético Paranaense, porque possibilita... Por causa da janela. Da janela é isso. Não, mas é um detalhe importantíssimo. Importante que às vezes as pessoas não se ligam, acham que disputar o Mundial em janeiro, em fevereiro e março é a mesma coisa que dezembro. Não é a mesma coisa. Te dá a oportunidade de fazer uma análise de uma jogada um pouco maior e botar isso no radar dos clubes. É isso que eu falei. Mas a galera tá esperando nada menos do que Neymar ou CR7. Olha a expectativa que você tá criando, que você criou hoje no Benja. Recebi em todos os grupos isso. Pergunta pra ele, quem é que vem? Será que o CR7 vem? Será que o Cristiano Ronaldo? Será que é o Messi? O Messi em fim de carreira? Será que é o Neymar? Neymar sempre falou que gosta de jogar no Flamengo. Você já respondeu várias vezes sobre isso, né? Mas assim, um nome desse patamar é fora de cogitação? Não vou falar que é fora, mas eu acho que até por ser conhecedor do mercado, conhecedor do que está dentro dessa atmosfera desses jogadores aí, qualquer time da América Latina ainda tem muita dificuldade
em trazer um jogador desse tamanho. Mesmo um Neymar, que é brasileiro, mesmo um Messi, que é argentino. Um Suárez, que foi pro... Mas o Suárez já estava em decadência também, né? O Suárez foi pro Nacional. Ele também tinha uma relação... Relação, relação com o Nacional, uma relação... Ele foi emprestado, né? Entendeu? Então, assim, é diferente. São situações e situações. Eu acho que é o seguinte, vamos esperar a final, vamos ver o que vai acontecer na final. O Atlético Paranaense, a gente tem que respeitar mais do que... perfeito agora que ele vai dar. Atlético Paranaense, a gente tem que respeitar mais do que nunca. Existe uma proposta aí que estão falando do João Gomes, que foi abaixo de 150 mil reais. Nossa, que não procede, é mentira. Não procede? Não procede, é mentira. Está andando bastante isso aí. Deixar claro, uma proposta que foi feita agora, por agora, abaixo de 150 mil reais, que é mentirosa essa... Era metade disso, né? Só para deixar claro, que não procede. Por que eu tenho que falar isso? Porque você fala com tanta veemência... Não, isso aí era verdade, todo dado como verdade. Então, essa proposta então, subiria de... Então, a pessoa que deu... menos do duplo. A pessoa que deu a notícia, em relação disso aí, ela está equivocada. Entendeu? Ou está atrasada, ou... Eu não sei. Não quero também... Eu tenho que respeitar o jornalista, quem deu, e a fonte do jornalista. Uhum. Eu respeito. Não quer dizer que foi inventado. Mas exato. Não procede. Não quer dizer que foi inventado, mas não procede. É isso que eu queria falar. Eu respeito o jornalista, ele pode ter tido uma fonte que deu para ele, eu respeito a posição dele, mas não procede. Então é isso, galera. Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. E lembro você também que na loja do Flamengo em Orlando, na International Drive, você tem 5% de desconto também, avisando que veio indicado pelo Paparazzo Rubro-Negro, a loja de Orlando, na Flórida, que você... a primeira loja internacional de um clube da América do Sul, fora aqui do eixo da América do Sul, é justamente a loja de Orlando, e vem mais por aí. Você tem desconto nas lojas do Flamengo que estarão abrindo nos Estados Unidos. Essa daí que é a primeira, você tem o desconto do Paparazzo. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!